Em Atos no capítulo 20, Atos capítulo 20, versos 7 ao 12, Atos 20, 7 ao 12. Vamos falar de um culto que aconteceu numa cidade chamada Troade. É o tema da mensagem. O culto em Troade. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga, espere um segundo, por favor. Já passou um segundo. Atos capítulo 20, versos 7 ao 12. Eu vou ler os ímpares e os irmãos lerão os pares. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então subiu, partiu o pão e comeu. Depois de lhes falar até o amanhecer, partiu. Feche seus olhos e oremos mais uma vez. Soberano Deus e eterno Pai, neste momento nós falamos contigo mais uma vez. Pai, fala ao coração da tua igreja agora. Meu Deus, nós precisamos a cada dia da tua palavra, porque a tua palavra renova, a tua palavra transforma, a tua palavra reforma, a tua palavra forma, a tua palavra, meu Deus, impera, a tua palavra regenera, a tua palavra, meu Deus, santifica, a tua palavra justifica, a tua palavra, meu Deus, viabiliza a bênção para a nossa vida. Portanto, Senhor, fala ao coração da tua igreja agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar. Estamos reunidos hoje, irmãos, na presença de Deus. E quando nós nos reunimos, bênçãos são derramadas sobre a nossa vida. Quando nós nos reunimos, grandes coisas faz o Senhor por nós. O povo de Israel, por isso eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quem está alegre por estar aqui na casa de Deus? A Bíblia diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Vamos, irmãos, à casa de Deus. Isso deve ser motivo de alegria. E nós vamos falar aqui hoje de um culto que aconteceu, um culto na cidade de Troade. E esse culto em Troade nos deixou aqui algumas bênçãos, alguns eventos, alguns acontecimentos que nos remete muitas lições. Lições de suma e de grande importância para todos nós. E o discurso de Paulo, irmãos, ele se estendeu até a meia-noite. Eu vou extrair uma lição aqui dessa frase, que o discurso de Paulo se estendeu até a meia-noite. Por que o discurso de Paulo se estendeu até meia-noite? É porque Paulo tinha muita coisa para falar. Paulo tinha muitas bênçãos para contar. Irmãos, e nós também temos bênçãos. Quem tem bênção para contar aí? Eu tenho bênçãos para contar. E eu te pergunto, será que as bênçãos que você tem para contar, será que você falaria até meia-noite se te desse a oportunidade? Se te colocasse o microfone na sua mão, você falaria até meia-noite? Pastor, eu iria falar a noite toda, não só até meia-noite, eu ia falar até 6 horas da manhã, se me desse o microfone. Irmãos, então, Paulo, ele tinha muitas coisas para falar. Eu fico imaginando se nós entregássemos um microfone para Paulo nessa noite. Eu imagino que Paulo chegaria aqui e ele falaria assim: irmãos, eu estava a caminho de Damasco e eu estava perseguindo os cristãos, mas de repente eu ouvi uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E naquele momento eu caí em terra, fiquei cego durante 3 dias, e Paulo ele iria embora.
pregando e falando, contando o que Deus fez na vida dele. Agora, irmãos, imagine se a gente tira o microfone da mão de Paulo e passa o microfone para Caleb. Caleb, eu imagino ele falando assim: irmãos, quando eu tinha 45 anos, hoje estou com 80. Com 45 anos, eu fui espiar a terra. Eu estive ali espiando a terra juntamente com Josué e mais 10. E quando nós voltamos para dar o resultado para Moisés, os 10 eles falaram conforme os seus olhos viram. Mas eu e Josué falamos conforme o que Deus colocou no nosso coração. E nós cremos que Deus nos daria vitória. Eu imagino, irmãos, se tirasse o microfone de Caleb e colocasse na mão de Davi, ele diria assim: irmãos, eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, e de repente apareceu um leão, eu matei o leão. Apareceu um urso, eu matei o urso. E depois eu fui desafiado para matar um gigante, eu derrubei um gigante. E Davi ia embora, dando testemunho. Agora, irmão, toma o microfone da mão de Davi e coloca na mão do cego Bartimeu. O cego Bartimeu, eu imagino ele falando assim: irmãos, eu estava à beira do caminho e de repente Jesus foi passando e eu escutei, Jesus estava ali perto, eu não vi, mas eu ouvi, e eu comecei a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele vai embora. Agora toma o microfone da mão do cego Bartimeu e coloca na mão da mulher com fluxo de sangue. Ela iria dizer: eu gastei todos os meus recursos, 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, eu já estava pobre, mas eu conhecia Jesus e toquei na orla dos seus vestidos e eu fui curada. Irmãos, eu imagino Pedro com o microfone na mão. Pedro diria assim: eu estava na banda do Oriente, mas quando o mestre falou, lança a rede do outro lado, eu pela sua palavra, eu lancei a rede e pesquei muitos peixes, aleluia. Mas a história que eu mais gosto, irmão, a palavra que eu mais gosto, eu imagino Amós falando, foi a palavra de Amós, quando ele disse assim: olha, eu não sou filho de profeta e não sou profeta, mas o Senhor, ele disse, vai após o gado e profetiza. Irmãos, ele estava dizendo: eu não sou pregador, eu não sou filho de pregador, eu não tenho esse estilo de pregação na veia, mas o Senhor me chamou, mas o Senhor me capacitou. E você nessa noite, talvez você está aqui hoje e você diga assim: pastor, eu não tenho saúde, mas eu te digo nessa noite, mas o Senhor te dá saúde hoje. Talvez você diga: pastor, eu sou tímido, mas o Senhor, ele tira a timidez do seu coração. Mas o Senhor, pastor, eu estou endividado, mas o Senhor lhe dá vitória hoje. Pastor, eu estou em conflito, mas o Senhor te traz o alívio, aleluia. O Senhor, irmãos. Então nós vemos aí tantos testemunhos, e Paulo tinha muitas bênçãos para contar. Portanto, que você também tenha muitas bênçãos para contar, que a sua palavra, o seu testemunho se estenda até meia-noite, a noite toda, e que o nome de Cristo seja glorificado através da sua vida. Irmãos, mas nós vemos aqui também que o discurso de Paulo, ele estendeu até a meia-noite. Eu quero te chamar a atenção aqui dessa palavra meia-noite. Quando a Bíblia fala de meia-noite, a Bíblia também está falando da hora da luta, da hora da prova. Ela está dizendo para nós da hora da nossa luta. Você sabia que a sua fé, ela se estende até a meia-noite? Agora eu te pergunto, será que a sua perseverança, ela vai estender até meia-noite? Será que o seu louvor a Deus, ele vai estender até a meia-noite? Será que o seu louvor vai estender até na hora da prova, Marcelinho? Será que a tua perseverança, Wilson, vai estender até na hora da prova? Será, Silvânia, que a sua fé vai estender até na hora da prova? Porque a palavra fala meia-noite. A palavra fala da hora da luta. E eu quero profetizar na sua vida, faça assim com as mãos. Eu quero profetizar que tanto você como essa igreja vai ter história para contar, vai ter história para celebrar e vai glorificar o nome do Senhor pelas grandes vitórias que Deus tem feito. Aplauda o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus.
Aleluias! Você vai contar muitos milagres e muitas vitórias. A tua fé, a tua perseverança, o teu louvor vai estender até na hora da luta. E Deus vai lhe dar a vitória. Aleluia! Irmãos, agora o versículo que nós lemos aqui fala que havia muitas luzes no cenáculo. Verso 8. Tinha muitas luzes. Não era a luz da CEMIG, Silene. Eram luzes de candeias. Porque naquela época eles usavam as candeias. E, irmãos, haviam candeias clareando todo aquele local. E Jesus fala que eu e você somos a luz do mundo. Quem é a luz do mundo aí? Nós somos luz do mundo, nós estamos aqui para brilhar. Nós estamos aqui para clarear. Nós estamos aqui nessa terra para brilhar nessa terra. E nós lemos da palavra de Deus, irmãos, que nós somos tesouros em vasos de barro. A candeia, ela era feita de barro. A candeia era feita de barro e ela era usada, dentro dela colocava-se azeite e aquele azeite ia queimando para alumiar o local, alumiar o ambiente. Meus irmãos, o culto a Deus precisa ter candeia. Assim como no culto em Troade tinha candeias, nessa noite aqui também precisa ter candeia. O culto precisa ter candeia. O culto precisa, irmão, que as candeias estejam acesas. Quem é candeia aí, levanta a mão. Quem é candeia aí, dá glória a Deus. Quem é candeia, diga aleluia. Quem é candeia, começa a glorificar a Deus. A candeia tem que brilhar. A candeia tem que ser linda. A candeia precisa estar acesa. Irmãos, é lindo você louvar a Deus. É gostoso as pessoas glorificarem a Deus. Eu imagino, quando a igreja está glorificando a Deus, as pessoas passam e olham, opa, aquele negócio ali está pegando fogo. Porque é gostoso, é bonito ver as pessoas glorificando a Deus. Cada glória que você dá, cada aleluia que você dá, Deus está recebendo. Deus recebe cada aleluia e cada glória, irmã Ilza, que você dá. E é conhecido glória de cada um. É conhecido glória da irmã Ilza. É conhecido glória do Vitor. De repente, de vez em quando eu escuto o Vitor falando, eita glória. É conhecido. Irmãos, e eu achava que a gente não precisava ficar glorificando. Até que um dia eu descobri, quando eu li aquele texto, que Jesus curou os 10 leprosos. E voltou um para glorificar, voltou um para exaltar ao Senhor. Aí, irmão, eu aprendi o seguinte, que Deus, Ele se preocupa com a nossa adoração. Que Deus, Ele vê, que Deus, Ele olha, Ele enxerga a nossa adoração, aleluia. Então, você é a candeia para brilhar, a candeia para glorificar. Cada glória que a gente dá, irmão, é bênção para nós. É louvor a Deus, é glorificação a Deus. Candeias acesas deixa o louvor mais gostoso. Candeia acesa deixa o louvor mais bonito. Nós temos que ter festa. No cinema, irmão, o que tem lá no cinema? Tem o filme, tem pipoca, tem refrigerante. Está todo mundo lá no cinema, vendo o filme. Aí você vê, por exemplo, a Copa do Mundo. Os países brigam de 4 em 4 anos. Eles ficam brigando, para poder conseguir uma taça, conquistar a Copa do Mundo, para depois ficar ostentando 4 anos que ganhou a Copa do Mundo. Agora, irmão, nós não vamos glorificar ao Deus que levantou a taça lá na cruz do Calvário, a taça que foi conquistada na cruz do Calvário. Glorifica você, candeia, glorifica o nome do Senhor, exalta o nome dEle, aleluia, glória a Deus. Tem até aquela canção que fala, glorifica, seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, é maravilhoso, é gostoso, o seu louvor ele invade os céus. O nosso nome foi escrito, sabe com que, Elisângela? Com marca de sangue, aleluia. Nós temos um novo nome escrito lá nos céus, nós temos um novo nome, e por isso nós devemos glorificar o nome do Senhor, glorificar a Deus. Você sabe por que eu falo assim, é benção? Estou dentro, é porque eu ouvi o testemunho de uma irmã que ela vinha na igreja, ela era de uma igreja e o pastor ficava incomodado, que toda vez que o pastor pregava, a irmã falava assim, é benção,
tô dentro. E o pastor ficava incomodado com aquele negócio. Aí um dia a irmã sumiu da igreja. E quando ela falava, é benção, tô dentro, a igreja glorificava, a igreja enchia do poder. E essa irmã ficou ausente alguns dias, e o pastor percebeu, opa, por que a igreja está fria hoje, a igreja está quietinha? Aí ele sentiu a falta da irmã. Ele percebeu que aquela irmã, ela era uma irmã que fazia diferença, uma irmã que glorificava com o coração, era conhecida a glorificação da irmã. O pastor pregando e a irmã, é benção, tô dentro. Então por isso que eu falo também, é benção, tô dentro. Por isso que a igreja completa o que eu falo, é benção. Aleluia, aplauda o nome do Senhor. Porque se é bênção, eu tô dentro. Oh glória. Agora irmãos, eu quero fazer mais algumas considerações aqui sobre a candeia. A candeia, ela ilumina, a candeia é linda, mas a candeia é de barro. A candeia é de barro. Tome como exemplo o apóstolo Paulo. Paulo, ele falou mais em línguas do que qualquer um outro. Paulo, irmãos, ele repreendeu a Pedro. Paulo, ele evangelizou mais do que todos. Ele foi o apóstolo dos gentios. Ele evangelizou reis. Ele evangelizou gentios, ele ressuscitou uma pessoa. Paulo, ele é fabuloso. Paulo, ele é fantástico. Mas deixa eu te contar uma história aqui hoje para você. Paulo, ele reclamou abandono. Paulo, ele reclamou que as pessoas estavam deixando ele sozinho. Ele reclamou solidão. Paulo, ele reclamou pavor. Ele quis morrer. Paulo, ele sofreu, o grande apóstolo Paulo, sabe por quê? Porque Paulo era candeia de barro. Quer ver um outro exemplo? Elias. Elias, Deus usou ele para fazer descer fogo no Monte Carmelo. Ele venceu 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azera. Deus usou ele para poder profetizar, para não chover, e depois 3 anos e meio, profetizou de novo, choveu. Elias, ele passou por tanta coisa, mas ele também quis morrer, estava deprimido. Por quê? Ele chorou amargamente. Por quê? Por quê? Porque ele era candeia de barro. Pedro, outro exemplo, Pedro andou sobre as águas. Pedro viu ressurreições, não foi nenhuma e nem duas, não, foram mais. Pedro, ele, no entanto, negou a Jesus 3 vezes e chorou amargamente. Por quê? Ele era candeia de barro. Recebemos bênçãos de Deus, mas nós somos candeia de barro. A glória pertence a Ele, ao Senhor. Toda honra, toda glória pertence a Deus. Ele é digno de toda honra e toda glória, somente Ele. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Aqui tem candeia que toca, aqui tem candeia que prega, aqui tem candeia branquinha, tem candeia morena, tem candeia que ora, tem candeia que sofre, tem candeia que batalha, mas nós somos candeia de barro. Você é barro. Somos barro. Deus, irmãos, Ele respeita. Você sendo de barro, às vezes você é tão frágil. E Deus respeita até a decisão. Às vezes você fala assim, eu vou parar, eu vou desistir. Deus respeita até essa pessoa falar que vai largar tudo. Porque tem gente que quer dar uma de santo demais, quer dar uma de muito santo e não reconhece que ele é frágil. Mas nós somos barro. Se te beliscar aí você sente dor. Se te beliscar aí você vai falar ai, porque nós somos barro. Mas saiba de uma coisa, se você cantou bem, é para a glória de Deus. Se você pregou bem, é para a glória de Deus. Se você evangelizou e ganhou alma, é para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus, aleluia, porque foi o azeite que estava na candeia, porque foi o Espírito Santo em você que fez tudo isso,
Aleluia! Irmãos, é interessante que naquela época tinha um recipiente chamado bilha. Repita essa palavra, bilha. Não é jogo de bilhares não, tá, irmão? Bilha. E esse recipiente, ele armazenava o azeite. E quando a candeia estava acabando o azeite, porque a candeia, a duração da candeia era 1 hora. Então quando dava 56, 57 minutos, o pessoal tinha que correr lá na bilha, pega o azeite e abastece a candeia, porque senão vai apagar. É por isso que Jesus falou assim, Pedro falou para os discípulos, vocês não podem velar comigo nem 1 hora. Jesus está falando assim, Pedro e vocês discípulos, vocês não podem velar comigo nem 1 hora da candeia. Então a candeia ela durava em média 1 hora. E por isso, irmãos, que a nossa vida, que é candeia, ela precisa permanecer sempre acesa. Sempre quando ela estiver esvaziando, a gente tem que ir lá, correr lá na bilha e abastecer a candeia com azeite. Então, meu querido, uma vez que você é cheio do poder de Deus, você precisa sempre estar se abastecendo da graça e do poder de Deus. Você está aqui hoje, então a sua candeia precisa permanecer acesa. Tem gente que rapidinho a candeia dele esvazia, a candeia apaga. Uma vez uma irmã estava num culto abençoado, acabou o culto, ela espancou o menino, começou a bater no menino na porta da igreja. A candeia dela apagou rapidinho. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você precisa estar aceso. A sua candeia tem que estar acesa, pelo menos até no próximo culto, irmão, para poder abastecer mais. Quem está entendendo o mistério, diga aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, até no próximo culto, pelo menos, seja cheio, busca no reservatório. A bilha, sabe o que significa a bilha? A bilha é uma vida de oração. A bilha é a Bíblia aberta. A bilha é a sua dedicação ao Senhor, para que a candeia esteja sempre abastecida, para glorificar o nome do Senhor. Não deixa a candeia apagar, não. Olha para o irmão do teu lado e fala para ele assim e para ela. Não deixa a candeia esvaziar. Não deixa a candeia esvaziar. Abastece a candeia aí. Está vaziando, pastor, está esvaziando, está chegando 1 hora já. Vai lá na Bíblia, vai lá, abre a Bíblia, dobra o seu joelho, vai consagrar a sua vida, vai buscar o Senhor. Vem para a oração 6 da manhã, vem para a oração 7h30, segunda, vem para o culto de quarta, vem para o estudo bíblico na quinta, vem para a escola dominical. Abastece a candeia, meu filho. Abastece a candeia, a bilha está aí, ó. A bilha está à sua disposição, basta você ir até ela. É só você ir até ela. Agora, uma outra reflexão sobre a candeia é que a candeia, ela brilha, mas a glória é de Deus. Vede que a vossa luz brilhe e todos glorifiquem a Deus. Pedro, irmão, certa feita ele disse assim para o coxo estava na porta Formosa, e passou Pedro e João, e aquele coxo pediu esmolas, e Pedro disse assim, olha para nós. E quando Pedro disse, olha para nós, Pedro ministrou uma palavra sobre ele. Eu aprendo ali que Pedro estava dizendo para aquele homem, olha, você vai olhar para mim, quando for ouvir a palavra de Deus, você vai olhar para mim, mas quando for para receber o milagre, você vai olhar para ele, vai olhar para o Senhor. Pedro falou assim, olha para nós. Aquele coxo olhou. E quando aquele coxo olhou, Pedro disse assim, olha, nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos, isso nós te damos. Em nome de Jesus, levanta e anda. E diz a Bíblia que aquele coxo se levantou, e ele saltitava, e ele glorificava, e ele entrou no templo, glorificando o nome do Senhor. Então, meu irmão, para poder ouvir a palavra, as pessoas devem olhar para você, mas para receber o milagre, elas precisam olhar para cima, olhar para Deus, porque toda honra, toda glória pertence ao Senhor. Aleluia! Irmãos, você é candeia, você brilha, mas a glória é de Deus. Teve um pastor que, por muitas vezes, ele era conhecido como um homem que expulsa o demônio. E toda vez que caiu um demoniado dentro da igreja,
O demônio começava a gritar, rastejando e gritava. E falava assim em direção ao pastor: com ele eu não posso, esse não, com ele eu não posso, eu não posso. E o pastor começava a se achar o tal. Em nome de Jesus, demônio, sai. E por várias vezes o demônio caía, o demônio manifestava e gritava: com ele não, com ele eu não posso, esse eu não posso. Só que esse pastor caiu. Ele estava no motel com uma prostituta. E quando ele chegou no quarto com aquela prostituta, ele começou a despir-se, tirar a roupa. Aquela prostituta disse assim: você está lembrado disso? Com ele não, com ele eu não posso, não, com ele eu não posso. O pastor arrepiou todo. E ele lembrou. E o demônio disse assim, na boca daquela prostituta, daquela mulher: eu te fiz acreditar nas minhas encenações. E você começou a achar que você era alguma coisa. Agora você está aqui nesse lugar, nesse motel, sendo envergonhado. E deu aquela gargalhada demoníaca. A prostituta pegou as suas coisas e foi embora. Aquele pastor ficou envergonhado. Porque, irmão, demônio quando é expulso, não é por causa de mim nem por causa de você, mas é por causa do nome de Jesus. É por causa do nome de Jesus. Tem um pastor num vídeo por aí que ele fala assim que uma vez ele expulsou em nome de Jesus e não deu certo. Então ele teve que expulsar na autoridade dele mesmo. Olha para você ver o absurdo que esse pastor falou. Eu tenho esse vídeo gravado. Então as pessoas começam a achar que eles são alguma coisa, mas nós não somos nada, irmãos. Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. Nós não somos nada. Uma vez com a menina, ela queria fazer a coreografia, dançar a coreografia, e ela estava esperando a oportunidade. E o pastor pregou muito, estendeu muito a pregação. Ele foi pregando, deu 11 horas num congresso. É claro que num culto normal não vai até 11 horas, mas num congresso. Até 11 horas ele pregou e a menina não teve a oportunidade. Depois chegaram para o pastor e falaram assim: pastor, tem uma menininha que está muito triste porque ela queria oportunidade, mas a sua pregação estendeu muito e ela não cantou. Ela não fez a coreografia, encenação. Aí o pastor falou assim: manda chamar ela. Aí quando chamou a menininha, ele falou com ela assim: filhinha, você ensaiou a coreografia para Jesus, não foi? Foi, para Jesus. Você está triste porque você não dançou? Mas é para Jesus, não é? É para Jesus. Então minha filha, você vai fazer o seguinte, ó. Vai lá na sua casa, tranca o seu quarto, a porta do seu quarto, liga o som e dança para Jesus. Dança para Jesus, glorifica Jesus, porque, irmão, se é para Jesus, toda honra e toda glória é para Jesus. O problema é que às vezes nós queremos glória para nós, queremos glória para o homem, mas a glória não é para o homem, a glória é para Deus. Você candeia, você brilha, você está acesa, mas a glória é dele. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Nós não podemos pegar nem mesmo uma porção do brilho que pertence a Ele, ao Senhor. Agora, irmãos, eu vou ter que interromper o culto. Vou ter que interromper o culto agora. Não por causa do tempo, já está dando quase 9 horas, mas eu vou ter que interromper esse culto aqui. Sabe por quê? Porque tem um morto aqui hoje. Deixa eu chegar perto do morto. Tem fé que está morta aqui hoje. Tem casamento que está morto aqui hoje. Pastor, só está falando para uma pessoa? Não, estou falando para várias pessoas. Paulo parou o culto, ele interrompeu o culto lá em Troade, porque tinha um morto. Um jovem chamado Eutico caiu do 3º andar. Ele estava na janela. Ele olhava para fora e para dentro.
E ele foi acometido por um profundo sono e caiu do terceiro andar. E as pessoas começaram a desesperar. E o pregador então foi até aquele morto. Irmãos, aqui nessa noite, você não deu conta. Tem gente aqui nessa noite que não deu conta que a sua fé morreu. Que o seu casamento está morto. Que os teus sonhos estão mortos. Mas assim como Paulo, ele disse: não se preocupe, porque ainda há vida nesse jovem. Eu quero dizer para você, que ainda há vida nessa fé sua. Ainda há vida neste casamento seu, ainda há vida neste sonho seu, ainda há vida neste projeto teu, ainda há vida nesta empreitada tua. E em nome de Jesus Cristo, o pregador veio aqui hoje para dizer que ainda há vida. Paulo abraçou o morto, e você nessa noite vai abraçar o teu morto, vai abraçar o teu morto. Sabe por quê? A Bíblia diz que Paulo abraçou, e a vida voltou àquele jovem, a vida voltou àquele rapaz, e você nessa noite você vai abraçar, e aquele jovem, ele voltou para casa vivo. Eu quero dizer para você que hoje você vai levar vivo aquilo que entrou morto aqui hoje, você vai levar vivo para a tua casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus traz vida para você nessa noite. Deus traz vida para você nessa noite, igreja. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E sabe o que aconteceu, irmãos, depois que aquele jovem voltou a viver? Diz a Bíblia que eles comeram, glorificaram até o amanhecer. Sabe o que isso significa? Aconteceu o milagre e eles glorificaram até de manhã. Sabe o que isso significa? Significa que quando você recebe o milagre, sempre tem algo mais para fazer. Aleluia! Sabe por que Deus quer te dar um milagre? Porque Ele tem algo mais para você, Jaime. Sabe por que Deus quer te dar um milagre, Marta? Porque Ele sabe que você, quando receber o milagre, você vai dar algo mais para Ele. Você vai fazer algo mais para Ele. E Deus está aqui, o Deus dos milagres, o Deus que abre portas, o Deus que ressuscita sonhos, o Deus que ressuscita casamentos, o Deus que ressuscita projetos, o Deus que levanta a fé, está aqui nessa noite. Glorifica o nome do Senhor, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Se coloque de pé neste momento. Graças a Deus. Sabe o que mais me alegra nesse culto em Troa de igreja? Não é que Paulo teve muita história para contar. Não é porque tinha candeias acesas, mas é porque teve ressurreição naquele culto, aleluia. Sabe por quê? Quando Deus está presente, Ele realiza milagres. Ele realiza milagre não é para massagear o nosso ego, não. Ele realiza milagre para que o nome dele seja glorificado. Ele realiza milagre para poder renovar as tuas forças, para que você esteja sempre na presença dele, glorificando o nome dele. Aleluia. E eu profetizo hoje como mensageiro de Deus, que você vai levar daqui, hoje vivo, o que veio morto aqui, você vai levar vivo. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu quero muito abraçar o meu morto, eu quero muito abraçar a minha fé, eu quero muito o meu casamento de volta, eu quero muito ter esperança, eu quero muito que a minha alegria volte de novo, eu quero muito ter saúde. O Senhor está aqui para lhe conceder, aleluia. Oh, aleluia, glória a Deus. Coloca a sua mão na altura do seu coração. Oh, aleluia.
O Deus que esteve lá no culto em Troade é o Deus que está aqui hoje no culto aqui da Renascer. O mesmo Deus que esteve no passado operando é o mesmo Deus que está aqui hoje, aleluia. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Grandes coisas Ele faz, grandes coisas Ele vai fazer na tua vida. O milagre do Senhor virá sobre a tua vida. O nosso Deus é o Deus que surpreende. O nosso Deus é o Deus do de repente. De repente, quando você menos esperar, de repente, quando você menos esperar, Deus vai manifestar a glória dele sobre a tua vida. Oremos neste momento, Senhor nosso Deus. Pai, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Oh Deus, porque algo novo sempre acontece quando nós começamos a orar. Aleluia, e o Senhor realiza o milagre, porque sempre tem algo novo, sempre tem algo mais que podemos dar. Oh, aleluia. Meu Deus, realiza um milagre na vida da tua igreja. Realiza um milagre na vida do teu povo. Realiza um milagre na vida desse homem. O milagre, meu Deus, da restauração. O milagre da renovação. O milagre do poder do Espírito. O milagre da renovação da fé. O milagre, meu Deus, da saúde. O milagre, meu Deus, do casamento restituído. O milagre, meu Deus, da felicidade de volta. O milagre do primeiro amor, meu Deus, de volta. Oh, Senhor, ressuscita sobre a vida da tua igreja, renova as forças, renova as esperanças. Meu Deus, ajuda essa mulher que está, Senhor, aflita, ajuda esse homem que está decepcionado, ajuda, meu Deus, esta jovem que está amargurada, ajuda, Senhor, esse rapaz que está, meu Deus, desapontado, desacreditado, ajuda, Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus. Vamos unir as alas. Eu quero chamar aqui o Ronei, o Jaelson, vem cá os instrumentistas, o Juan, glória a Deus, as irmãs do Ministério de Louvor, por gentileza, vamos cantar uma canção com a igreja neste momento, aleluia. Nós estamos aqui num culto a Deus, num culto de glorificação a Deus, aleluia. E quando você glorifica, o louvor fica mais gostoso, quando você exalta, fica mais limpo, fica mais lindo, fica mais emocionante, na presença de Deus, aleluia. Na presença de Deus, irmãos, tudo fica melhor. Na presença de Deus, tudo fica gostoso, aleluia. Na presença de Deus, você passa por cima de tristeza. Na presença de Deus, você passa por cima de decepção. Na presença de Deus, você tem as forças renovadas. Na presença de Deus, você enche a candeia de azeite. Na presença de Deus, você busca lá na bilha mais azeite, mais azeite, mais azeite. E Deus vai encher a tua candeia hoje. Deus vai encher a tua candeia vai ser cheia, a tua candeia vai ser cheia, aleluia, 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 glória a Deus, aleluia.